Alô, malta da Luso Delphi, muito boa tarde, boas para todo mundo. Alô, João, como é que tá aí, meu amigo? Tudo certinho? Tudo ótimo, aqui um solzinho excelente, praia ótima, tirando ventinho, tudo aqui em cima. E aí, Opa, meu eu amigo? por acaso eu tô com um pouco de frio hoje, cara. Aqui tá fresco. Isso deve Você, ser você que defeito do mora aí brasileiro, está sempre friorento aqui em Portugal, não sei pois, porquê. você que tá aí na praia, deve ter vindo aí da praia só para fazer a nossa gravação do nosso Papo Deve com o Portinho, que hoje vai ser um episódio super especial. Com um amigo aí de longa data. Mas antes eu quero aí pedir para o pessoal, deixe o seu gosto, subscreva o nosso canal. É muito importante para nós, não custa nada, não é, né, João? Exatamente, deixem o vosso like, divulguem, espalhem a palavra, vamos lá aumentar esta comunidade, vamos lá conhecer mais malta nova e também conhecer coisas novas, não é? Não é, Jorge? Temos É isso sempre a aí. divulgar. Estamos a chegar a 100 subscritos no nosso canal. O pessoal tá intimidado aí para deixar os gostos. É muito importante. Deixa aí o gosto para a gente saber se vocês estão a gostar ou não. Comentem também nos nossos vídeos. Já temos aí bastante papos aí que a gente já colocou no nosso podcast, o Papo Dev com o Portinho. Ainda temos outros muitos pela frente. Exatamente. Mas como eu estava a falar, hoje vai ser um papo bem bacana. Esse cara da minha terra, né, o cara que a gente vai conversar hoje, eu tenho uma longa história profissional com ele. A gente já escreveu uma revista junto. É um cara que eu admiro muito profissionalmente e pessoalmente também, diga-se de passagem. É um cara que às vezes é um pouco controverso na comunidade também, mas eu gosto muito dele, muito mesmo. Já trabalhamos juntos em outras áreas. A gente vai conversar sobre tudo isso. Ele é carioca da Gema. Nesse momento, ele está a morar em Teresópolis, é uma cidade serrana lá no Rio de Janeiro, para quem não conhece. Ele é formado em ciências contábeis, tem nada a ver com desenvolvimento de software, mas ele é o típico do cara, João, que ele trata o Delphi como tu e o Delphi trata ele como senhor. Sabe como é que quando a gente tem. Oh! É Vai ser verdade, cara. interessante saber como é que ele vai de contábeis para programação. Vamos ter que descobrir isso. É isso aí. Sabe quando a gente vai na casa dos nossos avós, a gente trata nossos avós como senhor, senhora, e os nossos avós nos tratam como tu? É mais ou Exa menos ele com Delphi, percebe? Olá! Então você já vê aí o nível desse cara. Olha, ele já tem mais de sei lá quantos anos de experiência de desenvolvimento de software, desde 85, né, o João? Tem gente aí que provavelmente vai ver esse Já vídeo, tá... nem tinha nascido ainda. Exatamente. E outra coisa muito importante para ser dita aqui: muita gente boa hoje que trabalha com desenvolvimento de software ou já passou em desenvolvimento de software, passou pelo ensino desse cara. Ok? A gente vai falar sobre isso aqui. Hoje vamos conversar nada menos do que, nada mais do que Laércio Guércio. Adentre-se, meu amigo Laércio Guércio. Se apresenta aí para a gente. Ligue lá sua câmera. Tudo Muito bem? obrigado por você estar aqui. É uma honra você estar aqui no nosso programa, o Papo Dev com Portinho. Você sabe que você é um cara que eu admiro bastante, um cara que eu gosto muito de conversar. Desde que eu cheguei aqui em Portugal em 2008, a gente sempre troca algumas figurinhas. Já trocávamos mais quando eu estava a morar no Rio de Janeiro, mas a gente continuou aí nossa amizade, a nossa conversa profissional e pessoal pelos meios de comunicação dos Skypes e WhatsApps e etc. Fala lá, meu amigo Laércio. Seja Ah, bem-vindo.
boa tarde aqui no Brasil, quer dizer, bom dia aqui no Brasil, boa tarde aí. De Luca, é um prazer imenso estar fazendo esse trabalho aqui, essa apresentação com você, e esse papo que eu sei que vai ser bacana. João, prazer em conhecê-lo, acho que nunca falamos antes, nem pela web, eu acredito. Não, né? Vamos falando no WhatsApp de vez em quando, naqueles grupos do programa. Já fala comigo? Já. Então já sabe, né? Mas tudo bem. Então desculpa por alguma coisa. Não. Antes, registrar isso aqui, que é importante. Opa! Porque não sou português, não tenho descendência, mas tenho um carinho enorme por Portugal, sobretudo pelo Vasco, mas também porque convivi, tive um primeiro patrão português, então realmente tem um carinho bacana, um carinho legal por portugueses. Acho que isso é interessante. O Brasil, do modo geral, tem. Bom, De Luca já anunciou a que veio, né? Mas é importante que vocês que vão estar nos ouvindo considerem que o De Luca é um amigo de longa data, então esse carinho que ele demonstra, essas declarações são recíprocas, tá? A gente realmente trabalhou junto, não foi um longo tempo, mas foi o suficiente para sinergia, tá? Bom, De Luca, faço o quê? Uma apresentação Faça a sua rápida? apresentação, diga lá quem é o Laércio Guércio. Tá, o Laércio Guércio vai completar 65 anos agora em julho, então já arremato para 65. Coincidentemente, é um ano que eu me aposento de forma oficial em termos de seguridade aqui no Brasil, mas está longe de ser uma parada ou uma diminuição. Na verdade, na próxima segunda-feira eu inicio uma nova tarefa. E nem pode. Nova etapa profissional. Oi? E nem pode parar. Não há motivo para isso. Tá? Bom, tenho 65 anos, casado, pai de 5 filhos, 10 netos, as coisas maravilhosas que eu tenho. Estão espalhados aqui, não estão muito próximos de mim, tem gente até morando fora do país. Mas a minha vida profissional, com tecnologia e desenvolvimento de software, começa muito tempo atrás. A minha idade não poderia ser diferente. Começa em 1985. A bem da verdade, eu não escolhi a carreira. Eu estava no meio da faculdade de Ciências Contábeis, como foi relatado, e eu não escolhi trabalhar com tecnologia. Eu escolhi trabalhar com Ciências Contábeis. Foi um preparo, um convencimento que aconteceu desde da formação do segundo grau. O que ocorre é que, com 2 anos de faculdade, exatos 2 anos de faculdade, bem sucedida, porque eu me dedicava bem a essa área, eu conhecia microinformática. Simplesmente colocaram no escritório de uma filial de uma indústria que eu trabalhava no Rio de Janeiro, um microcomputador. Naquela época havia uma divisão clara de computador e microcomputador, ou microinformática. E aquilo me caiu como uma coisa assim, sabe quando acontece com você que algo que você não sabia, não pensava, se mostra como uma solução, uma carreira para você? Aconteceu comigo. Então, eu completei o ciclo das Ciências Contábeis, porque foi escolhido com muito critério, e gostava e gosto. Curiosamente, eu não desenvolvi, interrompendo um pouco, eu não desenvolvi software de contabilidade até hoje. Eu já desenvolvi e ajudei a desenvolver software de tudo que você imaginar. Até na área adulta, por uma ocasião dentro da empresa, passou-se lá um software. Bom, resumindo, segunda-feira agora eu inicio um trabalho novo, né, uma nova etapa na minha vida profissional, numa empresa aqui do Brasil que é especializada em software contábil. Então, vou ter contato com a contabilidade, enfim, cada coisa no seu tempo. O João está rindo, mas... 50 anos, vai trabalhar com software contábil. Então, primeira vez. Estou rindo porque que bom, fugiu do contábil para o Delphi e o Delphi vai te apanhar mais tarde no contábil. Eu acho que eu vou aprender contabilidade de vez agora. Bom, aí isso aconteceu em 1985, né? Eu estava no segundo ano da faculdade, mas não busquei esse trabalho, essa profissão. Eu tinha um emprego que, para a minha situação de vida, para a situação do país na época, era um rendimento muito legal. Era uma indústria muito forte, líder no setor de eletrodoméstico. Então, eu permaneci nessa empresa, numa área comercial, e comecei a desenvolver software departamental. A concepção de microinformática nessa época, nos anos 80, era software que rodava, no máximo, numa rede local de meia dúzia de computadores. Internet não existia, né? Nem a linha de escada funcionava para esses termos. Bom, terminando esse ciclo nessa empresa,
eu bati um pouco de cabeça até que eu montei um curso. Aí vem minha história com o Deluca. Eu montei um curso para treinamento de Office, essas coisas, que era a coisa mais fácil de fazer. Mas aquilo durou muito pouco tempo. Durou muito pouco tempo porque eu contratei um programador para elaborar um curso de Visual Basic 3 e um belo dia, para adiantar a história, onde o Delphi entra nessa história, essa empresa chamada Digidata, cujo Deluca teve uma participação importante, um período curto, mas uma participação muito importante. Depois a gente, mais à frente, falando sobre isso. Nesse momento, eu comecei a receber ligações, aí entra o Delphi na história, tá? Eu comecei a receber ligações do anúncio no principal jornal do Rio de Janeiro, o Globo, que a gente anunciava semanalmente, de pessoas procurando curso de Delphi. Uma coisa estranha, porque se você não anuncia um produto, como procuram? E eu comprei um livreto de Delphi em português na época. Pouco falava de Delphi, pouquíssimo, mas aquela demanda, não porque a Mas gente instigasse aqui. já era o livro do Cantu, por acaso? Não, e porque muito antes. Eu não lembro o nome do autor. Na verdade, era um livro americano, de uma editora americana, que foi traduzido no Brasil. Mas o Cantu entra anos depois nessa história. Então, aí a Digidata, a minha empresa. O Cantu que eu estou a falar é o Marco Cantu. Não confunda com. Sim, eu sei. Ah, Eu ok. sei. Porque É o temos um outro Cantu também no Temos o Brasil. Cantu brasileiro e o francês, na verdade. Exatamente. Então, aí aquilo me chamou a atenção. Aí, como empreendedor, na verdade, falei, opa, tem uma demanda por um curso que eu não tenho, vou pesquisar isso. Ocorreu que eu estava desenvolvendo um software, já em DBase 5, Visual Basic 5, para uma empresa de São Paulo, que aconteceu tudo no mesmo tempo. E eu e um cidadão que eu prefiro não mencionar o nome, mas era um programador muito. Não é o Deluca, não. É um programador muito precoce, mas um gênio. Ele, por minha orientação, pegou aquele Delphi que eu não tinha tempo de estudar, e eu falei para ele, ó, estuda um pouquinho isso, pega esse projeto que nós estamos desenvolvendo, que estava na fase embrionária, poucos cadastros, e tenta fazê-lo em Delphi. E aí eu percebi que o trabalho de quase 60 dias feito em VB foi feito em 15 dias. Isso porque não tínhamos experiência. Rapaz, aquilo me saltou aos olhos e eu aproveitei aquela experiência precoce e imediata e anunciei Delphi. E aquilo não teve mais fim. Com isso, eu fui alçado a ter que me comunicar na época, na Borland, né? Porque eu tive que promover licenciamento de software, uma coisa assim, tudo da noite para o dia. E começa a minha vida em Delphi. Paralelo, treinamento, que eu dirigia, depois, óbvio, outros instrutores, porque chegávamos a ter turma. No início, nós tínhamos turma no mesmo turno da noite, tínhamos duas turmas, o Laércio é só um, né? Tínhamos turma limitada, e essa história começa em 1995. 96 foi o primeiro treinamento Delphi dentro dessa empresa recém-criada. Tá? E isso foi passando anos, eu me aproximei da Embarcadero, participei como cofundador da revista Clube Delphi, não sou o único e nem fui o mentor, mas participei ativamente durante os 3 primeiros anos desse projeto. Mais à frente, Deluca e eu e mais 6 camaradas aqui, porque no Brasil você tem que ser guerreiro para fazer isso que nós fizemos. Montamos uma revista que imprimia 5.000 exemplares, que é pouco, né, para uma distribuição nacional. A distribuição era feita no Rio, Niterói e São Paulo, cidade. E um trabalho de formiguinha para Revista buscar. Informe. Revista Informe. Revista Informe. E foi uma experiência muito interessante. Foi aí que a aproximação que o Deluca comentou. Deluca também deu treinamento lá na Digidata, se juntou ao grupo de treinadores, de instrutores, vamos chamar assim. Tá? A empresa durou 21 anos. Resultado disso, no meu patrimônio, 0. Mas bobagem isso. Isso não tem a ver com prazer, isso não tem a ver, porque eu usufruí muito disso na minha formação e eu me beneficio disso até hoje em função dos contatos, que não são poucos. Você vê, com 65 anos agora, acabo de ser contratado por uma empresa. Eu tenho trabalhado como pessoa jurídica e pessoa física em ciclos de 3 anos, aproximadamente, cada ciclo, nos últimos anos. E toda essa experiência, toda essa bagagem de 21 anos da empresa, da Digidata, me serve para isso. Tá? Foi feito com prazer, assim como hoje. Eu achava, né, que ao final desse ciclo, desses 21 anos, que a minha vida profissional iria mudar radicalmente. Não mudou. Eu continuei dando treinamento,
Os treinamentos no formato presencial acabaram no Brasil, acredito que em todo mundo, né? Não sei da experiência de vocês aí. E até mesmo as aulas de online acabaram. Hoje, o que impera nesse segmento que eu trabalhei durante 21 anos é o treinamento a partir de videoaulas, cursos nesse sentido. Tá? Então, a minha história de vida é uma experiência imensa em várias empresas. Qual é a sua especialidade? Por que você não tem um software seu? Né? Não tem um software. Porque as empresas que eu presto serviço, que começaram como empresa individual e hoje são grandes players no mercado, como essas empresas de software de contábil, varejo, todos eles começaram abandonando toda a vida profissional e, às vezes, a vida em si para formar essa empresa. E trabalham durante 5, quase 10 anos para formar algo que sustente e que o sustente. Então, eu acabei me posicionando como consultor e parceiro no desenvolvimento dessas empresas. Então, tem grandes negócios no Brasil em termos de software que eu tive a oportunidade, e isso foi muito bom para mim, ter participado. Segmento de farmácia, trabalhei em 2 das 10 principais, desenvolvendo software. Como consultor, cada dia, cada mês é uma história. Né? A hora você é alçado para dar consultoria e trabalhar num projeto de varejo, serviço portuário de logística. Então, a minha gama de aprendizado, e não inclui contabilidade, vai incluir agora, é muito grande. Então, isso me trouxe uma experiência global de negócios. Então, eu sei falar sobre negócios de portuário, eu sei falar sobre negócios de varejo, porque estive presente em vários softwares. Claro, a especialização é na programação Delphi, é na análise de sistema. Basicamente isso. Então, é uma vida longa e, e não tenho arrependimento de absolutamente nada do que eu tenha feito. E, para o bem ou para o mal, Delphi está ligado a isso. Não foi só Delphi, né? No centro de treinamento, nós chegamos a ter, em algum momento, uma demanda maior para .NET Java, inclusive, mas cheguei a ser, em algum momento, e durante muitos anos, aliás, os últimos 10 anos da empresa, nós fomos centro de treinamento autorizado. Eu acho que o Deluca não pegou esse período, não, né, Deluca? Que a gente Não, foi o centro... autorizado não. O autorizado Você não. já Eu acho que eu já estava cá em Portugal. já estava cá, que nem vocês falam. Não É. casei aí. Legal. Fala, diga. Se tem mais alguma coisa para falar, diga. Então, é basicamente isso que nós temos. Não dá para resumir cada etapa disso, mas, Sim. sim, em modo geral, foi isso aí. Hoje o papo vai ser quase um ping-pong. Como o Laércio falou, a nossa vida profissional se cruza muito, né? Eu não sei se o Laércio sabe, mas a Digidata foi o primeiro centro de formação que eu dei aula. Né? Eu conheci o Laércio numa apresentação numa faculdade na Universidade Estácio de Sá, que eu fazia faculdade lá. E eu vi o anúncio de uma palestra que ia ter sobre Delphi. Eu já trabalhava com Delphi já há muito tempo. Eu não comecei a trabalhar com Delphi com o Laércio, porque eu já trabalhava com Delphi, já tinha uma experiência, alguma experiência com Delphi antes de conhecer o Laércio. Só que eu queria ter mais conhecimento, só que eu não sabia nem o que eu podia conhecer mais em Delphi. E aí teve uma apresentação de Delphi na Estácio de Sá, e aí eu fui lá ver como é que funcionava, e por acaso não foi nem o Laércio que estava a apresentar, foi o Bruno Lixotti que estava a apresentar, que estava fazendo a apresentação. E ele começou a falar sobre multicamadas, sobre data snap e tudo mais. Nossa, aquilo lá fez assim na minha cabeça. Pum. Gente do céu, eu consigo fazer isso em Delphi. Aí. Fala, Jorge, acaba. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí aquele negócio começou os pensamentos, falei, caramba, eu preciso aprender isso, eu preciso aprender isso, preciso aprender isso. Aí eu fui logo, acho que na mesma semana eu já fui na Digidata, que era lá no centro do Rio de Janeiro. Aí tava lá o Laércio trabalhando no computador dele e tal. Aí ele falou, não, eu vim aqui, eu queria ver um curso de Delphi,
Aqui nós temos 3 cursos. O básico, o fundamental, que era cliente-servidor, e o Gold, Delphi Gold. O Delphi Gold, lembra disso, né, Laércio? Eu O lembro. Delphi Gold que tem a parte de multicamadas. Eu não lembro se eram 2 cursos, era o fundamental junto com o básico, e Não, depois tinha o Gold era separado. Era separado e o fundamental era opcional. Você, por exemplo, não cabia no funcional. Não, o fundamental eu não fiz, mas eu fiz Client server client server, e o né? Foi aí que multicamada. o Laércio viu que eu estava fazendo lá, porque eu já trabalhava com aquele negócio todo. Só que eu queria fazer, o meu foco era no Gold, né? Aí o Laércio já começou a me olhar com assim com os olhos, Já fosse. deixa eu focar nesse cara aqui que ele vai me ajudar. Aí eu tava lá fazendo Gold, né? Fazendo assim, aí ele chegava assim, olha, vou te dar aqui um bizu, faz tal coisa assim, assim, assim. Aí eu ia lá, fazia, falei, porra, legal, não sei o que. E aí eu fazia as coisas lá e eu lembro que eu também ia no curso, às vezes mais cedo, para aprender outras coisas, para fazer as coisas, né? Aí eu terminei. Ele ia bem mais cedo. Tava fugindo alguma coisa. Aí o Ernesto já estava começando assim, a finalizar o curso, ele começou, pô, eu tô tendo muito pedido desse curso aqui e eu preciso de alguém para me ajudar a fazer estrutura. Eu acho que o Bruno estava a sair, ou ele também estava dar aula eu acho que o Bruno estava indo para Borland, que o Bruno foi para Borland na altura, né? Eu acho que estava saindo para outro lugar. Eu não lembro exatamente se o Bruno estava lá ou não. Só sei que o Laércio me cantou para dar aula tanto no client server quanto no Gold. Só que mal ele sabia que eu nunca tinha dado aula na vida. Não é? Aí ele falou assim, vou te dar aqui umas dicas e tal. Tem uma turma, se você quiser, tem uma turma dia tal, à noite. Né? E eu trabalhava na altura, eu trabalhava na prefeitura do Rio de Janeiro. E ele me deu essa turma e eu fui lá. Aí eu, porra, cara, primeira turma da minha vida, cara, que eu fui dar aula. Aí eu fui lá, ensinando, não sei o quê, o pessoal entendendo como é que funcionava e tal, o pessoal tinha dúvida, eu lá esclarecia, porque eu de fato tinha muita experiência naquilo que eu estava ensinando, principalmente na parte de cliente-servidor, né? Eu tava nervoso pelo fato de nunca ter dado aula. Só que, porra, correu lindamente o curso, o pessoal gostou pra caramba. Aí no final do curso eu lembro, eu cheguei assim pro pessoal, eu falei assim, olha, eu vou contar aqui um segredo para vocês. Aí o pessoal, vocês são a minha primeira turma que eu dou aula. Aí eu pensei, sério? Sério? Aí, porra, mas correu lindamente, beleza e tal. E aí também foi na Digidata, o Laércio sempre promovia eventos, né? Palestras e eventos, e ele sempre me convidava para ir, e esses eventos, João, que a gente promove aqui online e tudo mais, que hoje em dia a maioria são eventos online, ele fazia presencial, cara, e enchia aquilo lá. Eram tipo 50, 60 pessoas sentadas, fora as em pé. Né? E às vezes as pessoas ficavam em pé mesmo porque o salão não era muito grande e tinha muita gente, cara. E era o dia inteiro de palestra, era muito. Cara, foi um período assim, super interessante esse período. E eu tenho que agradecer o Laércio por essa experiência toda que a gente fez. Falando da Informe, cara, a Informe foi sensacional. A gente viajava, cara, para São Paulo, e não era só evento de Delphi, evento da Microsoft e tudo mais.
Na altura, a Microsoft já tinha o programa de MVPs, tinha muito MVP da Microsoft. Né? A gente Nós tínhamos entrevistava a dois. gente. No nosso grupo de 8, 2 representavam a Digidata, eu e o meu sócio da ocasião, e mais 6 pessoas, incluindo você, mais 5. 2 eram MVPs da Microsoft. Né? Nenhum era MVP da embarcadeira, inclusive, ainda. Porque não O existia, Bruno, né? E nem era embarcadeiro ainda, era Borland. sim, mas não existia da Borland. Mas Não a Borland existia. e a Microsoft apoiaram essa revista financeiramente. Sim. Era Financeiramente com fantástico. anúncios. Com anúncios. Mas, Ô, Deluca, Lécio, eu acho. Uma das perguntas. Diga, pode dizer. um breve comentário. Isso que o Deluca falou, vamos botar clareza nisso, não é mérito do Laércio. O que aconteceu é o seguinte, João, eu precisava de instrutor. Eu vou falar coisas que talvez um português não compreenda. O Deluca ajuda a entender. Não tínhamos, apesar do sucesso de, às vezes, ter 6 turmas no sábado, isso não era o suficiente financeiramente para bancar um profissional como o Deluca. Então, como é que eu trouxe Deluca e vou falar do Bruno Lichot e vou falar do Facunte, para citar 3 que eu estou autorizado a falar. O que eu falar do Bruno Lichot e do Facunte aqui, eles vão assinar embaixo ou vão me dar um tapa depois. A bem da verdade, eu pescava na turma pessoas como o De Lucas. Então, o que eu avaliava? Pô, o cara aprendeu mais rápido que os outros. Na verdade, o De Lucas já trouxe uma bagagem. Eu só ajustei. Isso aconteceu com o Bruno Lichotti, que foi aluno de Visual Basic 3, Visual Basic 5, pagou pelo curso, duras penas, porque não tinha dinheiro para pagar, mas pagava, como todo mundo, como o De Lucas, como eu. E o Bruno Lichotti pagou pelo curso, no final que ele terminou o curso ficou maravilhado, porque na Casas da Banha, era a empresa que ele trabalhava, se usava VB, Visual Basic. Quando acabou o curso, eu falei para o Lichotti, agora você vai esquecer VB, eu vou te dar treinamento de Delphi e você vai dar aula para mim. E ainda vou te dar um trocado, não vou te pagar salário. Tanto que todos esses instrutores, De Luca e Bruno Lichotti, para não citar outros, do Rio de Janeiro, tinham e necessitavam de ter um emprego para complementar a renda. Mas o De Luca sabe que profissionalmente era bom você estar em sala de aula, para projeção, principalmente nas palestras que ele citou. E o Emerson Facunti, De Luca lembra dele, claro, né? Sim, claro. Foi durante muitos anos o principal player, do principal personagem, junto com o falecido Guiter Pauli, da comunidade de Delphi. Ele saiu precocemente da comunidade de Delphi, mas continua amigo de todos nós. Tá? O Facunti, eu cheguei ao ponto de perguntar o seguinte: Facunti, ele foi fazer curso comigo já em São Paulo, na sala de São Paulo. Foi fazer curso comigo de C++ Build. Eu falei, Facunti, senta aqui. Tu tá pronto para dar aula de Delphi? Não, na verdade eu já dou. Eu falei, tá, o que você quer fazer com C Build? Não, é o seguinte, eu não tenho tempo para estudar. Você está me falando que C Build e Delphi é tudo a mesma coisa, só muda o Big End, se essa brincadeira com ele. Eu falei, tá, e por que um camarada com teu preparo vai fazer o curso? Ah, eu quero que você me prove. No final das contas, ele era meu auxiliar dentro da sala de aula, e foi interessante que em São Paulo, na cidade de São Paulo, aqui no Brasil, é onde você tem a maior comunidade de estrangeiros de todo lugar do mundo. Então, na nossa turma de Delphi, que o Faculty deixou de ser mais builder, que ele deixou de ser o aluno e passou a ser meu copiloto ali em pé comigo, foi importante, porque eu não domino inglês até hoje. Pouco sei ler inglês. E o Faculty já dominava o inglês. Então, nós tínhamos na turma de 12 alunos, 2 ucranianos, um chinês e 2 já são 3, né? E 2 coreanos do Sul. E essa raça toda fala um pouco de inglês. Então o Facunte ficava na sala transliterando a minha aula para esses 5 elementos. Então tem umas histórias muito legais, parecem fantasiosas, mas elas são fato. Exatamente isso. Então o que eu fiz com o Delu, que fiz com todos eles, menos o Facunte que não pôde trabalhar para mim. Bruno Lichó, nosso amigo comum, e com coisa, foi, na verdade, tirar eles do aspecto ali de aluno que está participando como aluno na turma e prepará-los e indicá-los com treinamento de 2 horas em pontos para dar aula. Mas eu os explorei, porque era uma mão de obra subvalorizada. Na verdade, os cursos no Brasil, com raríssimas exceções, podem empregar um profissional, porque basicamente você tem curso em turno da noite, ou eventualmente sábado. Tá? Então, essa é a verdade por trás disso. Agora, quem ganhou com isso foi eu, porque, na verdade, pude contar com o De Luca
na formação da revista, a revista não foi minha, mas na formação participou desde o início da concepção. E essa amizade, esse carinho recíproco é sempre assim? Claro que não. Por sermos pessoas democráticas e sabermos que opiniões têm que ceder em algum momento, eu e De Luca batemos de frente nas reuniões, junto com outros players. Marcos Soares, lembra? Marcos Soares era o equilibrador das... Porque não é fácil no Brasil para você botar um projeto desse no ar sem investimento. Algum investimento até veio depois de anúncios, tá? Mas tem que ser guerreiro. Eu conheci uma japonesa que eu dei aula para ela, ela era, se ainda existe, uma senhora aposentada, morava no Brasil porque ela era esposa do cônsul. Ela falou uma coisa para mim muito interessante uma vez. Isso que vocês fazem aqui no Brasil, no Japão, você precisa de uns 500 mil dólares para dar o start no projeto de ter 2 salas de aula. É muito, é gratificante, rentável, mas você não parte do zero. Isso que vocês fazem aqui no Brasil, partir do zero num projeto, não existe. E o De Luca faz parte dessa história. Outros que eu não estou citando aqui, tenho um grande agradecimento a essas pessoas. Lércio, deixa-me matar aqui uma dúvida nesse ponto. Porque aqui em Portugal é uma coisa um bocado mais complicada. Como é que no Brasil o Delphi conseguiu ser tão bem sucedido em comparação, por exemplo, com a Microsoft, quando estamos a falar de uma empresa gigante, a Microsoft, em comparação com o que era na altura a Borland? Estamos a falar de 2 pesos diferentes, não é? Eu vejo que no Brasil a implementação do Delphi foi enormíssima. Aqui em Portugal, e o Jorge atesta isso comigo, é muito diferente. Antes, pelo contrário, a Microsoft domina completamente o ensino e o Delphi é praticamente um playoff. Como é que foi aí? Rapaz, a tua pergunta vai ser difícil de eu responder com precisão. Eu vou especular. Primeiro que aconteceu no mundo, e isso eu observei ao longo do tempo, que aconteceu no Brasil, e foi e é o primeiro centro onde temos o maior número de profissionais Delphi, e acredito que é onde a Embarcadero Embarcadero agora, Borland, na ocasião, vendido licenças, seguido da Rússia e da Alemanha. Tá? Não sei definir se Rússia ou Alemanha quem ficou em segundo lugar. Mas eu acho que tem alguns fatores. A gente tem que ser honesto. Aqui no Brasil se cobra muito, e isso é uma discussão diária na comunidade, o preço do Delphi. Aliás, não fosse o custo do Delphi em comparação com outras ferramentas inferiores, aí é o Laércio que está falando. E algumas ferramentas open source, como as ferramentas de Java, o Delphi seria implacável, estar emplacando a primeira posição até hoje. Hoje, o Delphi não é a primeira força no Brasil, não, tá? Ele é a terceira ou a quarta. Mas é uma comunidade de centenas de milhares. Eu atribuo talvez, tá? Vou puxar um pouco a sardinha para os meus amigos da Embarcadero, que outrora era Borland, que, na verdade, é uma empresa de brasileiros que, credenciadas e parceiras legais, na época já da Borland, desde o Tuco Pascal, já estavam estabelecidas aqui. Isso é um fator. Pode existir outros que eu não tenho conhecimento. Divulgação, acredito que em todo mundo houve. Tá? O brasileiro em si não tem preferência por Delphi ou por outra ferramenta. É uma análise fria, né, e matemática dos ganhos que tem. Se eu falar da minha experiência, que teve que descobrir o que era Delphi sozinho, porque ninguém me informou o Delphi, foi a produtividade daquilo. Como eu já conhecia alguma coisa diferente daquilo, inclusive eu conheci ferramentas visuais como o DBase 5, da própria Borland, que não avançou. A Borland lançou o DBase 5 e depois atropelou com o Delphi. Então o Delphi já vem matando Fox Pro, Visual Basic e a própria ferramenta da Embarcadero. Agora, a tua pergunta é difícil a resposta. Eu nunca vi, nem por parte da própria Embarcadero, da Borland de Embarcadero no Brasil, algum argumento que justifique isso. Tá? Porque eu acredito que em Portugal, no mesmo tempo, profissionais como você e outros também tiveram contato com o Delphi. Sim, só que aqui realmente, não sei, o Delphi desapareceu assim da comunicação e a Microsoft tomou conta de todo o ensino tomou a nível conta, universitário, por exemplo. Tá, mas, João, vamos trocar então.
Em algum momento, o Delphi foi a primeira ferramenta utilizada em Portugal ao longo desses 30 anos? Não, Não. Então, não, isso é que é diferente, né? exato. Mas atenção, João, eu conheço boas empresas cá em Portugal, empresas portuguesas, Sim, que têm o Delphi como ferramenta principal dos softwares dele, e atualizam as versões do Delphi e trabalham certo, com Delphi e tudo mais até hoje, desde já, certo, Jorge. e nem tem intenção de trocar, cara. Não tem questão isso. A minha questão é mais, tu vais, por exemplo, vamos falar de universidade, a nível de ensino, Delphi, fala-se em Delphi, o que é? A própria, a Ah, própria sim. palavra como linguagem de programação é desconhecida. Agora, É. falas em Java, em Microsoft C Sharp e tudo mais, pronto, estás no mundo deles, porque a Microsoft está lá nas universidades presentes, financia eventos e tudo mais. Aqui na Europa, por menos em Embarcadero, tirando nós dois, não é? Estamos tocando o barco para a frente, está muito ausente, não é? E por isso é que eu tenho aquela sensação que no Brasil, realmente, a visibilidade do Delphi é excepcional em comparação com outras linguagens, não é? Eu reforço essa ideia que eu tenho de que eu vou citar aqui o nome dos personagens que são donos dessas empresas até hoje, que representam Delphi no Brasil. José Eugênio e José. Esqueci o nome do sobrenome dele. Claro que eles estão nos bastidores. Hoje é o recém-entrevistado por vocês, Fernando Risato, que confessou aqui que já pegou o negócio já na onda. Eu nasci na primeira onda. Agora, eu vou colocar uma coisa aqui delicada, mas a gente não pode deixar de ser honesto com isso. Houve uma fase no Brasil em que a distribuição de Delphi se dava por 13 disquetes piratas. Eu não sei até onde que a vocação cultural para a pirataria ajudou nisso. Talvez tenha sido o mal que trouxe o bem. Essa japonesa que eu citei aqui, a senhora Masako, o nome dela, fez treinamento com a gente lá, mas já é uma senhora, tá? E ela falou, além dessa elogio que ela fez ao nosso ímpeto de fazer negócio sem ter o mínimo de capital ou nenhum capital, ela falou uma coisa interessante que me surpreendeu, que não ajudou o Delphi no Japão, ajudou o Power Builder. É que no Japão a pirataria, naquela ocasião, acredito que hoje não, assim como no Brasil hoje isso está, acho que resolvido, também era da mesma forma. Mas aí, no Japão, a pirataria era igual no Brasil na ocasião, eu estou falando do ano de 1900, antes do ano 2000, no entanto, o Delphi não emplacou. O que emplacou no Japão e na Coreia foi Power Builder, que a gente não citou aqui ainda, nessas comparações. Então, João, é uma coisa. Talvez alguém faça um estudo sobre esse assunto. Ok. Diz uma Tá? coisa. Como é que estamos de projetos atualmente e o que é que, agora que vai estar numa nova fase, que projetos é que temos planeados aí? Então, meu ciclo de vida de trabalho gira em torno de média de 2 anos e meio, 3 anos, ora em empresas privadas, CLT, horas em empresas privadas prestando serviço como PJ, contrato semelhante a um trabalho CLT, sem o reconhecimento formal. Mas, no fim, o que eu faço na prática é igual. Os meus projetos, como eu comentei brevemente lá atrás, eu sempre fui cobrado por colegas. Eu acho que o De Luca também teve um projeto, mas não sei até onde. Eu nunca tive um projeto para comercializar, porque senão eu teria que parar toda a minha carreira para me dedicar a esse negócio. Talvez fosse economicamente melhor, mas não foi o caso. Então, o que eu tenho como projeto? Eu estou numa fase anterior a essa onda da IA, tá? Eu sempre busquei, De Luca pode ser testemunho confirmando isso, eu sempre busquei no Delphi o conceito RAD. Já vou te responder, João, mas eu tenho que esclarecer isso. O conceito do RAD diz o quê? Desenvolvimento rápido de aplicação, que foi, para muitos críticos, de forma errônea, um motivo para falar o seguinte: Delphi é maravilhoso para fazer projetos pequenos, que é muito rápido. É mentira, é bobagem. Mentira porque retiro o termo mentira, não quero ser agressivo. É bobagem dizer isso, porque, na verdade, sempre, principalmente naquela versão que o De Luca falou, multicamada, o Delphi se tornou uma ferramenta para desenvolvimento back-end robusta e para desenvolvimento front-end depois disso. Então, não é verdade que há essa diferença. Eu acredito mais que é por causa do teu comentário que
.NET e Java foram mais felizes em espalhar pelo mundo a sua tecnologia, mas não comparando conteúdo. Então, te respondendo objetivamente, o que eu estou fazendo hoje? Eu passei a transformar todo esse conceito que eu aplicava em projetos. Eu tive muito problema em projetos que tinham outros parceiros no projeto tomando decisão junto comigo. O cara fazia um desenvolvimento de uma rotina, estou falando já de desenvolvimento back-end e desenvolvimento camada. Teoria do tipo, você usa dataset no data model. Eu falei, e qual o problema? Isso não é legal, você tem que, não é profissional, você tem que, o cara cria um dataset em código. Pelo amor de Deus. Criar um dataset em código eu fazia em DBase 2. Aí, claro que vocês não eram nascidos. Primeiro a linguagem XBase, da Alton State, que depois foi adquirida pela Borla. DBase 3 Plus, por aí fora. Já usei o DBase 3 Plus a partir dessa altura. Esse João é da minha época. Mas vamos lá. 60, eu já tenho 60 por isso. Oh, que beleza. Nós estamos jovens na. Já teve um espírito que conta. Só eu que tenho cabelo branco aí, pra você ter uma nuvem aqui, ó. Tá chegando uma aura. Lá, Jorge. Tu já nasceu de cabelo branco, De Luca. Você sempre teve cabelo branco. Pois é. Mas pelo menos tem cabelo, né? Então, para que eu não me perca, eu sempre busquei esse desenvolvimento rápido. Isso foi problema. Provar para o ser humano que ter 1 byte, que representa 1 byte, um dataset com select, e representa, dentro do mesmo composto de soma de bytes de um executado, o mesmo 1 byte em código. Então, eu aceito e sempre aceitei as diferenças de concepção de como fazer. Usar um componente num data model não torna e não fere um negócio chamado MVC, porque o argumento é esse, isso aqui não é nem minimamente MVC, é MVC. E aí eu surpreendo, foi por isso que o De Luca falou que eu sou polêmico, porque numa discussão eu fui expulso de uma comunidade, porque a discussão sobre MVC, eu disse que o arquivo PAS era um controller de página. Aí, só um instantinho. Aqui, deixa eu pegar aqui a literatura. Ai. Não acho aqui, mas não importa. Eu fui desafiado porque eu disse que o arquivo PAD era um controle de página e o DFM era uma view. Bom, queriam me matar. Mas o David I. escreveu, entre os milhares de artigos que ele escreveu, ele chamou atenção sobre isso. Eu não li antes, eu li depois. Para mim serviu como, poxa vida, até que enfim que alguém mais acima concorda comigo. Então, é uma questão de concepção. Isso não anula quem desenvolve, cria um data model em uma classe derivada de T-component e não usa os componentes. Isso não muda absolutamente nada. A organização disso, a separação de tarefa que o MVC pede, está ali. Agora, concordo que a maior parte dos desenvolvedores Delphi, ao arrastar componente e não repensar e não pensar na distribuição dessas classes, não adotam o MVC. Isso é fato, tá? Mas não que impeça. O produto é MVC desde antes da moda e do modismo em questão. Então, eu hoje, agora, eu desviei o assunto, né? Um pouquinho. Agora, respondendo a sua pergunta objetivamente, eu hoje estou me dedicando a criar componentes. Eu tenho aqui uma gama de rotinas e componentes que eu estou criando, que eu estou apresentando aos poucos. Tenho apresentado aqui no Brasil 2 deles. Um é um grid Triview e o outro é um componente gerador de relatório. Aliás, gerador de relatório foi o que levou o nosso amigo MVP aí, Cabeça Branca, a vitrine de conhecedor de. O De Luca foi por algum tempo, um bom tempo no início, o especialista em artigos, em desenvolvimento de relatórios. Forte report. Eu apresentei uma palestra sobre Forte Report. Eu fui o primeiro a apresentar uma palestra de Forte Report numa BorCon em 2004, se não me engano, antes mesmo da Fortes apresentar qualquer coisa do produto dela. Né? Mas falando só complementando isso que você está a dizer sobre a programação RAD, eu acho que o grande diferencial do Delphi é justamente a programação RAD. Né? Mas é também
mas é para os críticos a culpa. Exatamente. Assim, eu acho que não existe a melhor linguagem. A melhor linguagem é aquela que te dá o. Que faz pagar suas contas, né? Claro. Até porque a grande maioria dos clientes que eu já trabalhei, né, eles nunca me perguntaram qual era a linguagem que eu fazia do produto que eu tenho cá em Portugal. Que eu tenho aqui um produto com vários clientes que utilizam esse produto em Delphi, mas raramente alguém me perguntou qual era a linguagem que esse produto é feito. Uhum. E quando eu comecei a trabalhar com Delphi, eu estudei Delphi e Visual Basic na altura. Já estudei um bocadinho também a programação em .NET. E para quem vem de muitos anos a trabalhar com Delphi, no conceito RAD do coisa, né? Uhum. É muito confuso na nossa cabeça ver que o quanto que se escreve para ter o mesmo resultado quando se trabalha em Delphi, não é? Eu não digo que está errado a pessoa trabalhar com MVC tradicional, com as classes. Eu também trabalho com classes, óbvio que eu trabalho com classes, né, quando é necessário. Eu Principalmente sou um agora que a bocado que é gente. o oposto. Isso. Que eu gosto de Principalmente. trabalhar mais com o código duro e puro, criar as classes, tudo. O MVC está tudo mais em classe do que realmente visualmente visível. E isso hoje em dia Claro. é muito. Essa coisa de você trabalhar com classe é muito utilizado principalmente quando você atualmente trabalha com Horse no Delphi, né? Porque o Horse é todo. Não tem um formulário, é tudo código, né? E eu não acho que seja errado a pessoa querer trabalhar dessa forma de forma alguma. Agora, o teu cliente, quando te pede um sistema, ele não quer que esse sistema esteja pronto daqui a 2 anos. Né? E é óbvio que se você trabalhar na forma RAD, né, independente se a pessoa disser que está errado ou se está certa, meu amigo, eu vou entregar aquele produto, se está programado para 2 anos, eu vou entregar aquele produto em 4 meses. Pode ter certeza disso. Pode falar. É o seguinte, em cima disso que você falou, João, você já ouviu falar em. Quem vai fazer uma pergunta, João? Qual é a ferramenta para desenvolvimento Java que você conhece? Ou que você percebe como a mais usada? Em Java eu não gosto de mexer. Tenho. Epá, Como é o nome, sei, Deluca? Qual é o nome daquela ferramenta Java clássica? Hoje, Eclipse. Eclipse. Eclipse, sim, o IDE, certo. Eclipse foi durante décadas, mais de uma década e meia, a ferramenta que atingia 90% ou mais usada pelos desenvolvedores Java. Inclusive as que vieram depois, que modernizaram, baseada nela. Agora eu vou lançar uma dúvida. Alguém aqui usou o NetBeans? Olha como é que. Olha como ele comemorou. Ele não levantou a mão, ele comemorou. O NetBeans, vou falar uma coisa que pode chocar. O NetBeans é o Java melhorado, o Delphi melhorado. Ninguém desenvolveu, nas últimas 2, quase 3 décadas, uma ferramenta para desenvolvimento web em camadas, camada web separada da camada de dados, com tanta rapidez, basicamente com o ISA, do que o NetBeans. A comunidade Java negou essa ferramenta. Existe, aí é emocional, tá? Não é técnica a opinião. Existe um convencimento, isso é antigo, de que escrever código profissional, desenvolver software é escrever código. E a Borland trouxe a quebra de paradigma. Aliás, o Fox Pro também trouxe, mas a Microsoft providenciou comprá-lo e jogá-lo às traças. Fox Pro. Fox Pro Windows. O DBase 5 da Borland já era isso, só que ela evoluiu para o Delphi, que inclusive era uma linguagem não baseada em XBase, uma linguagem que... O que você pode falar da linguagem Pascal? Né? É a linguagem matemática, inclusive. Então,
tem esses aspectos que, para mim, é emocional. Nunca foi razão, sempre foi emoção. E aí, responde um pouco a tua pergunta, João. Por que que em Portugal, e fora a Alemanha e Rússia, se existe outro país eu não sei, o Delphi não Eu avançou acho que a tanto? Itália também tem muito Delphi lá, cara, na Itália. Tem Eu alguns. acho que tem em todos os lugares, mas a observação do João é o Brasil. Pum, explodiu. Eu lembrei que na Rússia também era e na Alemanha também foi. Na Rússia foi também, não sei se ainda é. Tá. Para mim é emocional. É comercial, né? A eficiência da Microsoft, o poder de projeção da Microsoft junto ao público que consome esses produtos, junto às empresas. Custo foi determinante para o Dell perder mercado no Brasil. O embarcadeiro sabe disso e eles não podem fazer diferença. É um negócio. Gente, estão errados? Pelo amor de Deus, a embarcadeira é uma empresa que tem, a sua Olha, controladora tem ações na Bolsa de Valores de Nova York. Eles estão isso, errados? Não isso estão. do custo, eu vou fazer aqui um parênteses. O Delphi, ele não é uma ferramenta gratuita, como não é. Você tem aí a versão Community, community quiseres que é gratuita, começar, sempre uma o versão, Delphi, um ponto de versão anterior da atual. Estamos na 13.1, a community é a 12, né? Que você dá para fazer muita coisa com a community. Mas olha só, se você parar para ver, eu, por exemplo, quando eu vim para Portugal e abri a empresa, eu comprei o Delphi. E eu não sou nenhum milionário, nem minha empresa é. Ok? Mas o valor do Delphi, mesmo Portugal sendo, não sendo um dos países mais ricos da Europa, tá bom? né? Não é? Eu consegui Sabemos. comprar o Delphi. Não é um valor, é, é, como é que eu diria, proibitivo de você comprar. Certo. Ó, Jorge, mas olha uma coisa, e Deixa desculpa só a interrupção. eu só completar. Força, força. Muitos colegas meus no Brasil reclamam que o Delphi é caro, mas na verdade não é o Delphi que é caro. A conversão do dólar ou do euro para o real que é absurda, fora os impostos. Entende? Eu sei que eu não estou a justificar, porque são realidades diferentes e a gente tem que trabalhar com a realidade que tem. Né? Mas é óbvio que se você pegar o valor do Delphi e converter em real, é, é, é um valor muito, comparando dinheiro, né? É um valor muito superior àquilo que alguém pode ganhar. Aqui, se você fizer um pequeno, não é um grande esforço, fizer um pequeno esforço dentro de uma empresa, eu consegui, cara, eu trabalho aqui, na minha empresa, eu consegui fazer um esforço para poder comprar e depois ir atualizando as versões, certo? Então, é, eu não acho, do meu ponto de vista, a minha opinião, se você trabalha com uma moeda forte, acaba que o Delphi não vai ser a parte mais, não vai ser a parte mais substancial a ser paga dentro da sua empresa. Né? E às vezes, por exemplo, o valor que você paga num Delphi em um ano, às vezes é o valor que você paga de imposto em um mês, dependendo de quanto que você fature. Tá percebendo? Quanto custa Então, uma licença do são Delphi aí? realidades diferentes. Em euro, quanto custa uma licença do Enterprise em Portugal? Eu já pesquisei isso no passado, mas eu não lembro. Ah, cara, eu assim de cabeça, eu não sei, e nem convém assim a gente falar muito desses valores aqui agora, mas depois eu posso, em off, Tá. falar isso contigo. Não, legal, eu também não vou fazer conta disso aqui, não. Eu só queria, porque eu, como interessado, óbvio, e ter o senso crítico e ser honesto, eu já pesquisei, Deluca, e fazendo uma comparação com o salário médio em Portugal, na Europa, na verdade, Portugal não, da Europa Central principalmente, o Delphi não é tão barato assim quanto, mas é um pouco mais barato. Eu acho que vai além do preço, porque como é que se calcula o custo de um software? Eu aprendi isso com o senhor Smil,
um senhor aposentado que ele perguntei, quanto custa o teu software? Ele falou assim para mim na época. Depende. Quantos disquetes eu vou precisar colocar para distribuir? Eu falei, ô, senhor, está debochando? Ele falou, não, meu filho, é que o custo do software que eu construí já era. Eu vendi um dos meus apartamentos e fiz um software. E ele vendia. Deu louco, esse software era vendido naquelas lojas ali do edifício da Avenida Central, em caixinha. Aí aquilo me chamou a atenção. O software nada mais que é um produto. Quanto custa o automóvel que a Ford fabrica? Custa o projeto dele, a concepção. Eles começam a anotar custo desde a primeira reunião, que se estende por 20 reuniões, e depois eles somam no chão de fábrica todo o produto. O software é a mesma coisa. Então, quanto custa? Vou desenvolver com a ferramenta gratuita em Java ou vou desenvolver com a ferramenta Delphi? Quantos programadores eu tenho? 20. Uma empresa me confidenciou há poucos dias, não vou, questão de ética, trazer o nome, não precisamos disso. Por que não vamos desenvolver isso em Web Stencil? O cara foi categórico, ele é um delfeiro como a gente. Porque eu vou ter que atualizar 20 licenças. Eu tenho 20 programadores. Cara, tudo bem, é um argumento fortíssimo. Agora, pode ser que ele fez esse trabalho. Bota isso numa planilha. Primeiro ponto, licença de software. Delphi, tem custo. Java, não tem custo. 1-0 para o Java. Segundo item, quantas horas é o projeto em Delphi? Quantas horas é a concepção desse projeto? 1.500 horas. Mas eu em Delphi vou fazer em 1930. Quer dizer, aí você começa a ter, nessa tabela comparativa, custos diferenciados. Só que o primeiro custo analisado é o custo de licença. Um é 0, o outro tem preço. Aí já não é caro nem barato, tem preço. Então, essa análise tem que ir um pouco a mais. Mas é o que o De Luca falou. Tem que ter o aspecto econômico, é muito forte disso. E para responder de novo a pergunta do João, o marketing também ajuda nisso e outros o fatores marketing, que eu não conheço. eu acho que o marketing... Porque, assim, eu não sou nenhum expert em .NET, mas até onde eu sei, para você ter as coisas mais avançadas com .NET, você também paga. Não é uma coisa gratuita. Exato. Não é? Eu não sei exatamente o que é que tem que ser pago, mas até onde eu sei, é necessário. Ô, Lécio, a gente já está falando aqui há 1h30. Precisa de mais 5. Papo... Precisa de mais 5. Mas eu já sabia que isso ia se estender, cara. Até o momento, é só combinar. Até o momento é o podcast que a gente tem mais tempo aí. E ainda nem fizemos as questões todas, você ainda não demonstrou aquilo que você queria em Delphi. Mas você, como bom instrutor, bom professor que eu queria te fazer aqui uma questão. O que dirias para uma pessoa que está a começar agora na área de programação, na área de desenvolvimento de software, ou que quer começar na área, nessa área? O que você diria na verdade, para esse jovem, né? Ou então uma pessoa que já tem uma carreira e quer adentrar nessa área de desenvolvimento de software? Qual é o conselho, o que você diria para essa pessoa? Com toda a experiência aí longa que você tem. E isso incluiria indicar para ele qual a linguagem que ele vai começar? Pode falar o que você quiser, Lars. Beleza. Então eu vou te responder. Oi? Não há restrição em termos de linguagem. Não, é porque vocês vão entender porque a pergunta. Lá nos 21 anos de Digidata, eu ficava no setor de venda durante o dia. Não? Aí entravam uns Delucas da vida lá, mas não gente no perfil Deluca que já sabia o que queria. O camarada entrava lá com 18 anos, 20 anos. Eu quero trabalhar nessa área de desenvolvimento de software. Qual linguagem você me indica? Eu respondia com pergunta, decepcionando a pessoa. Você quer isso porque vai desenvolver um projeto seu particular na sua empresa ou você vai escolher isso para a sua empresa? Não, eu quero mercado de trabalho. Mercado de trabalho? Aí tem uma segunda pergunta, não dá para responder. Você quer ingressar nesse emprego, nessa linguagem, com quantos anos? Daqui a 1 ano e meio, 2 anos? Ou daqui a 6 meses? Daqui a 6 meses. Então, é Delphi, meu querido. Olha que não estou aí
analisando ferramentas. Eu estou trabalhando o ímpeto dessa pessoa, o que ela precisa. Ah, não, eu não tenho essa pressa toda, não. Eu tenho aqui um pai e uma mãe que, graças a Deus, me garante mais 4 anos de vida. Então, estuda Java. Porque em 2 anos você vai ingressar nesse mercado com um salário, possivelmente, 50% maior do que um desenvolvedor Delphi. A gente tem que ser realista se for responder para uma pessoa. Se ele for jovem, então você vai ser o culpado ou o mentor dele. Tá? Ah, mas voltando à primeira resposta. Não, eu quero desenvolver o meu software. Na verdade, eu tenho uma sapataria. Não, então é Delphi, esquece o resto. Ah, mas não, esquece o resto. Você quer tomar conta do teu negócio ou quer ficar desenvolvendo? Não, quero desenvolver um software, quero implantar isso no meu projeto, porque eu preciso ganhar dinheiro vendendo sapato. Então é Delphi. Então, a resposta honesta tem que passar por esses aspectos. Eu acho que a decisão de gestores e aqueles que dirigem não só a gestão do desenvolvimento nas empresas, mas também a parte econômica desse projeto, tem que colocar isso na planilha e não colocam às vezes. Param no primeiro item que a gente citou ainda há pouco, o custo. Então, eu responderia, De Luca, para esse profissional, eu procuraria saber dele qual é o ímpeto dele. Tá? Qual é o ímpeto, não, qual é a primeira opção da vida dele. E talvez, com o coração partido, na grande maioria das vezes, eu vou falar para ele, comece por .NET ou por Java, porque isso vai te trazer ganhos como profissional de desenvolvimento mais imediatos. A imediatismo faz parte da nossa vida, né? Nós tomamos decisão para hoje, porque temos que nos alimentar hoje, não daqui 6 meses, 2 anos. Então, a verdade é nua e crua, é essa. Então, eu seria... Agora, claro, vai além disso. Eu orientar que ele também, em paralelo, tivesse um aprendizado voltado a banco de dados. É inconcebível você iniciar um projeto se você não conhece o mínimo de modelagem de dados. Aliás, a grande maioria dos projetos que hoje se chama no Brasil sistema legado. Na verdade, ele não é legado, não. Ele é velho, porque passou-se o tempo. Mas ele é concebido de forma incorreta lá no início, e aí ele se torna algo monstruoso, porque cresceu para saber. Então, ensino, eu tenho uma concepção que ensino, seja ele formal ou informal, como com aprendizado paralelo, em cursos paralelos, como Disdata, que emitiu um pedaço de papel assinado, não tem valor nenhum em termos legais. Eu acho que eu orientaria esse profissional, faria essas 3 perguntas e orientaria ele no caminho que atingisse os objetivos dele, mas de forma mais imediata. Estendendo aí um bocadinho essa tua resposta, eu vejo também muitas empresas, às vezes, tem lá um produto já bastante sólido no mercado, em Delphi, e aí alguém puxa da cartola dizendo que vai mudar o produto dele de Delphi para outra linguagem, seja ela qual for. Eu acho, o meu ponto de vista, isso é um bocado estúpido, porque a curva de aprendizado que você vai ter de mudar um produto que você tem já no mercado de uma linguagem para outra, a curva de aprendizado para você mudar tanto do profissional que você tem, que já trabalha naquela linguagem, para outra, né, a curva de aprendizado vai ser muito grande. E também voltando à sua resposta sobre o profissional, é justamente isso que você falou. Se o profissional está saindo de uma escola ou de uma faculdade, sabendo programar, seja ele em que for, ele já sabe a lógica de programação. Né? E ele tem uma ideia, ele tem um nicho ou um mercado, como você falou, ele tem lá um monte de sapataria que quer um software e não tem, os softwares que estão no mercado não os atendem. Está dando aqui uma sapataria, um exemplo bem esdrúxulo, mas podia ser um outro mercado qualquer. Aquela pessoa, ela já sabe a lógica, ela sabe banco de dados e tudo mais. Se ela for enveredar por uma linguagem que precisa de muitos artefatos para poder fazer alguma coisa, para começar, e a gente sabe que essas outras linguagens demoram para as coisas acontecerem,
Se ela sabe a lógica, cara, parte para Delphi. Porque ele vai ter esse produto e o cliente ele não vai querer saber se aquilo foi feito em Java, em .NET, em Python, seja lá o que for, em Delphi. Ele quer que aquele produto esteja pronto em um curto espaço de tempo. Aí, alguns profissionais que estejam a ver esse vídeo vão falar, mas aí cadê a técnica, cadê o MVC, cadê isso, cadê as classes, não sei o que, meu amigo. O cliente não vai te perguntar se você fez o projeto em MVC, ou seja lá o que for. Ele quer o produto pronto. Não é? Então, independente eu também concordo com o Laércio, se a gente tem tempo para estudar partir para linguagens de mercado, né? Hoje, por exemplo, o Python ele está no top 5 de programação, de programação mais utilizada no mundo, somente por causa das IAs e tudo mais. Tivemos um papo com a MVP Cileide sobre isso, ela falou sobre Python, e de fato o Python tem crescido muito, principalmente por causa da IA, né? Mas se você quer criar um sistema comercial para mercado, né, cara, nada melhor do que Delphi para poder desenvolver o teu produto. Né? Quando eu fiz o meu produto cá em Portugal, obviamente que eu não ia fazer em outra linguagem, até porque eu já trabalhava com Delphi e trabalho com Delphi já há muitos anos, e enveredar para outro produto. Né? Tanto que hoje eu tenho esse meu produto, eu fiz outro produto também para uma outra grande empresa, uma multinacional, em Delphi, para web. É um portal feito em Delphi. Né, com componentes com intraweb e tudo mais, e está funcionando lá lindamente há mais de um ano. Entende? Tudo feito em Delphi, Orce, tudo bonitinho. Meu cliente nunca me perguntou em que linguagem que eu ia fazer aquilo. Nunca. Entende? E ficou pronto em 3 meses, cara. Desculpe interromper, em cima desse ponto específico agora, último, para o João saber como é que funciona no Brasil. O Delphi já era ali, quando começou essa onda, os nossos governantes começaram, não a burocratizar, na minha opinião, mas colocar o fisco dentro do nosso software. Isso deu e dá um trabalho enorme para os desenvolvedores. As empresas de desenvolvimento, muitas ficaram pelo caminho porque não conseguiram acompanhar isso, sem senso crítico do bom e do ruim. Quando o Delphi já era, nesse momento, a terceira força em número de desenvolvedores e em número de aplicações no Brasil, eu tive um contato com um camarada chamado Walter, que era um homologador desse sistema. Você fazia o desenvolvimento do software, não importa a linguagem, você tinha que levar ele para a homologação. Ele não queria saber se você fez em Delphi. Você executava o programa e ele fazia o checklist de absolutamente tudo. E conferia no banco de dados. Você sabe que naquele momento, foi feito na Veiga de Almeida, aqui no Rio de Janeiro. Naquele momento, esse cidadão chamado Walter me deu um número assustador. E eu levei para todas as minhas palestras. E as pessoas parecem que não ficaram atentas àquilo. 89% sem números oficiais da homologadora. 89% dos softwares homologados para o varejo no Brasil eram feitos em Delphi. O resto era para Pagine, .NET, Java, COBOL, Clipper. Olha, na última empresa que eu trabalhei no Brasil, nós tínhamos a maioria dos softwares lá todos feitos em Delphi e Delphi 5 ainda. Isso em 2000 entre 2006 e 2008, quando o Delphi XE5, acho que era XE5, já existia, e nós ainda estamos lá com o Delphi 5. E aí quiseram transformar um sistema que já funcionava muito bem, esse sistema ele geria todas as entregas para o Brasil inteiro, né? Todo feito em Delphi, fazia a gestão da logística e tudo mais, tudo feito em Delphi. E aí eu lembro que quando eles quiseram mudar o sistema para Java, eu cheguei para o meu gerente e falei assim, olha, eu entendo que a política da empresa é fazer em Java e tudo mais, mas eu tenho conhecimento
A gente, se vocês quiserem, a gente pode desenvolver isso com Delphi. E vai ter o sistema para web e tudo mais. Não era APIs que a gente chamava na altura, era para fazer Delphi com DataSnap, né? Aí o cara falou que não, que a política da empresa tinha que transformar tudo para Java, não sei o que, tal. Olha, esse projeto em Java foi feito por uma outra empresa. Eu fiquei à frente na coordenação dessa equipe interna. Custou uma grana esse projeto em Java e ele não foi finalizado, cara, porque nem a metade das coisas que o sistema em Delphi tinha, depois de quase um ano esse projeto em Java sendo desenvolvido, o projeto em Java tinha. E as coisas que tinham não funcionavam direito. Ah, mas isso aí, provavelmente o programador não era competente. Eu não acho que não é isso, não. Porque o programador que estava lá a trabalhar com Java na altura, ele era um bom programador, sim, em Java. Agora, o sistema, na altura, era muito lento. Obviamente que o Java hoje evoluiu bastante. Eu não tô falando mal do Java. Já trabalhei, já estudei Java na faculdade e tudo mais, mas o meu negócio é Delphi. Tudo que eu tiver que fazer em outra linguagem, eu faço em Delphi e acabou a história. Mas não estou falando mal de outras linguagens, mas o certo é, qualquer coisa que eu tiver que fazer, eu faço em Delphi e faço bem, entendeu? Tanto que hoje eu tenho meu produto, fiz um outro produto também para web e funciona maravilhosamente bem, gente. Então, é isso. É, João, é contigo. Tá sem microfone aí. Tá sem microfone, João. Eu Não sei estou que ouvindo, tu, João. pá, é um cara aí cheio de projetos. É alguma coisa interessante que tu queira mostrar ou possa mostrar à gente aí? Alguma Ok. coisinha? Compartilha a tela, não é isso? Partilha lá. Exato. Só um instante. Autorizadíssimo. Tá. Só um instantinho. Agora tá. Agora sim, Já agora está tá lá. aí o seu Delphi. Ótimo. Como eu havia colocado, e acabei, às vezes me perco. Como o De Luca falou, é tanta coisa que às vezes a gente desvia um pouco, que são coisas importantes também. Mas quando eu estava respondendo a pergunta do que eu tenho fazendo, o João voltou nela, eu tenho me dedicado a criar componentes e soluções. Tá? O que são componentes? Por exemplo, você tem um DB Grid do Delphi. A não ser que você compre o DB Grid da CNC ou outra fabricante de componentes para Delphi, que, pasmem, são feitos em Delphi. Então, se são feitos em Delphi, eu falei, posso criar o meu, né? E fui motivado a criar um componente que ele é um grid. Mas, independente desse componente ou outro que eu tenho tempo de mostrar, tem uma característica que acompanham essas soluções que vocês vão ver aqui agora. Então, eu vou executar aqui o meu camarada. Eu estou focando só em um dos formulários do projeto, tá? Então, tem todo o projeto aqui que eu deveria demonstrar, mas eu vou gravar um vídeo e vocês podem alcançá-lo já já. Esse DB Grid, ele tem 8 níveis possíveis. Lembrando que em contabilidade, de acordo com o meu falecido irmão, bastariam 4, no máximo 5. Então, mesmo para um sistema contábil que tem hierarquias para conta, esse DB Grid aqui, ó, ele expande os seus nomes. Então, eu tenho pai, Batman, que é um cliente, eu tenho pedido e os itens desse pedido. Eu tenho 3 pedidos para esse cliente e esses clientes têm itens. Essa aqui é a penúltima versão. A outra versão eu vou ter que compilar para demonstrar. Ela já apresenta um totalizador aqui. Aliás, na web já tá o artigo na web já foi divulgado, inclusive. Então, repare que o Delphi não tem esse componente. Ou você adquire um, ou cria o seu componente. Mas criar o seu componente não significa do zero. Se eu quero um DB Grid que estenda a funcionalidade, eu o crio. De Luca, está dando para ver?
Caiu, né? Também Dá para ver tudo aqui, no código. tranquilo. Sim. Dá pra ver aqui. Ok, desculpa. Tá no código. Então, na verdade, eu crio. Há um ano atrás, eu já criava componente. Já tinha feito isso com outro componente há uma década atrás. Deu um trabalho do caramba. Mas hoje, a complexidade desse código é imensa. Toda ela, com o uso de IA, não que a IA desenvolva cada elemento para você. Você tem que ir orientando a IA passo a passo naquilo que você precisa. E ela vai ajustando, às vezes leva um dia, ela leva metade, leva 3 horas para fazer 60% do projeto e leva 3 dias para resolver uma funcionalidade. Você tem que ser persistente. Não é, você tem que ser persistente. O fato é que, na soma total de tempo, é infinitamente menor do que seria. Então, a bem da verdade, esse grid, o que está sendo exposto é esse aqui de baixo, os outros também. Na verdade, esse grid, que é um DB Grid por herança, eu abro os datasets, tá? E esses dois caras aqui, ó, foi por isso que não funcionou. Esses dois caras aqui eu botei em comentário. Eu abro o dataset principal. Quem é o dataset? Aí é que vem. Eu não estou me referindo a esse produto específico. Eu tenho outros aqui interessantíssimos para a gente mostrar para a comunidade. Mas o importante é entender a origem de tudo isso. A origem de tudo isso é a minha aposta nisso, e eu sou fanático. Eu só não escrevi um livro sobre client dataset porque alguém escreveu na frente um maravilhoso. Repare que os datasets que criam aquela árvore em formato de grid são esses 3 datasets, que na verdade são compostos por FireDAC. Você pode, mas esse componente precisa do Delphi atual. Não, se você usa Paradox com BDE, você pode usar isso. É só você implantar um client dataset na frente dele. Então, todos os meus projetos de desenvolvimento que geram relatório, geram esse grid, geram coisas como... Eu tenho um projeto aqui, não vai dar tempo de mostrar, que ele cria o formulário de consulta e de cadastro separados ou juntos, sem que você escreva uma linha de comando. Porque a classe bastante organizada, que faz a persistência, está separado do código, e a geração de componentes... Mas como é que você pode criar um formulário de cadastro? Simples. Você pega o teu dataset de cadastro, ou teclado dataset, e desenvolve coisas como máscara no dataset. Tá? Eu uso largamente a propriedade tag do dataset. Aqui, ó. Está vendo aqui a propriedade tag? A propriedade tag representa a largura em termos percentual de que esse campo vai fazer parte dentro do formulário ou dentro do DB Grid. Então, se o seu grid, se o seu formulário tem uma dimensão reajustada, ele vai reajustar isso baseado no percentual definido. É claro que a soma de percentuais aqui não pode ultrapassar 100, óbvio. Então, eu apostei nessa solução para desenvolver todas as funcionalidades desse componente e de outros. O programador ele só tem que ser caprichoso nos datasets. Aqui no caso, já que é um tri-DB Grid, ou um DB Grid tri, não sei qual é o nome que a gente vai dar para isso, ele apresenta os dados dentro desse grid em um formato de... Aqui o totalizador. E aqui, nesse componente, o programador Delphi, que adora, o Deluca vai adorar, porque o Deluca adora pegar um formulário e decorar, eu também. Ô, Laércio, deixa eu só entender. Você herdou do DB Grid ou do Grid? TDB Grid. Do? DB Grid, que eu vi lá no código, né? TDB Grid. DB Grid, se você preferir. Uhum. Tá. Oi. Eu não fiz uma avaliação se eu usar o grid ou o DB Grid. Como eu queria estender o DB Grid, eu achei mais confortável desenvolvê-lo a partir do TDB Grid. Ele guarda 100% das propriedades e dos eventos, principalmente por causa dos eventos, tá? Ele guarda 100% compatibilidade com eventos. Eu não adicionei nenhum evento, posso adicionar. E ele tem as propriedades do DB Grid e as que eu criei. Então, você pode escolher a linha de título, a linha... quando você escolhe a cor das linhas internas, ele cria um degradê. Se são 8 níveis, ele vai baixando a cor conforme um degradê. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que, tudo que eu puder mostrar
a partir de agora, daquilo que eu estou fazendo, respondendo ao João, é baseado no que... Vou criar um formulário que tenha cadastro de consulta. Eu crio um dataset para cadastro, um dataset para consulta. Aí vem aquela pergunta, tá, mas ele desenha um formulário e os campos de parâmetros do dataset, como é que eles vão ser colocados no formulário? Vão ser colocados por aqui, ó. Eu leio os parâmetros que são listados no dataset e crio, conforme o seu tipo, um componente no formulário, de forma organizada. Então, essa é a minha aposta. Criar soluções que faz o RAD ser RAD Plus. A minha busca é essa. Não sei se vocês têm acompanhado os frameworks como o Hash Dataware e agora, mais recentemente, o trabalho do Romero, que eu acho que está ligado a vocês, apresenta uma solução de back-end. Mas, se você reparar que o que o Romero está fazendo é, programador, trabalhe aqui e trabalhe menos. A minha solução é essa. Aí o cara fala, pô, Laércio, mas você é ruim de escolher cor, hein? Pô, escolhe você a cor. Por isso que eu abri as propriedades. Eu poderia criar um grid já com as cores padrão. Não, você desenvolve. Você cria. Então, a minha aposta é essa. Criar componentes para juntar em soluções e posso plugar isso na solução back-end do Romero e criar algo onde o programador, na parte back-end, trabalha pouco ou quase nada, mas de forma responsável, MVC, blá, 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 e desktop. E qual é a sua ideia de como é que você vai disponibilizar esses componentes que você está a fazer? Então, Deluca me perguntou isso ontem, lá no LinkedIn, alguém me perguntou sobre isso também. Eu ainda não decidi, Deluca. Isso pode ser de graça, eu posso disponibilizar sempre. Eu estou avaliando todos os aspectos, tá? Eu estou avaliando colocar em cada um componente, cada funcionário. Não acho que não vai dar tempo. Se der tempo, você me avisa que eu abro o projeto. Das classes que criam formulários e consultas automaticamente, das que criam relatório automaticamente. Está tudo dentro de um pacote. Eu ainda não sei se eu vou desmembrar e tentar vender a preço mínimo possível para justificar o investimento, ou, de repente, cara, vai depender do que vai acontecer nos próximos meses, até mesmo de forma open source. Ou meio termo ali, alguma coisa liberada, outra coisa com custo pequeno. Não sei, sinceramente, eu ainda não decidi. Eu espero poder ter algum ganho com isso e cooperar com a comunidade ao mesmo tempo. Eu acho que foi você que sugeriu isso ontem, não foi o pessoal lá, não. Eu acho que. Não, eu acho que eu conversei contigo sobre isso ontem, por acaso, sim. Acho que essa sugestão foi tua, porque eu estou também conversando com 12 cidadãos lá no LinkedIn sobre isso. Então, eu não sei, não estou querendo, que nem diz aqui os brasileiros, João, a galinha não está querendo esconder o ovo, não. É porque, na verdade, eu ainda não decidi. Então, eu estou querendo aprender junto com a comunidade o que eles esperam. Se eu perceber que há um espaço para comercializar, ainda com um preço mínimo, eu vou fazê-lo. Senão, isso vai parar na internet. Show de bola. Isso. Tira aí, então, aí, por favor, a partida. Muito bom, muito legal esse componente, de fato. Depois eu vou explorar mais isso aí, posso ver contigo alguma coisa. Tá, porque hoje tem um componente que é se não me engano, é o Dev Express, e tem da TMS também. Mas paga bem por ele também. Pois, exatamente. Os componentes da Dev Express, se não mudou, são bem carinhos, né? Bem caros, Tira lá, então, por favor, a partilha, Alessio, só para a gente poder finalizar aqui o nosso papo. Sim, só um instantinho para me minimizar aqui, que ele começou a abrir aqui um projeto. É só tirar a partilha, Só um instantinho. Retirei. Ok. Laércio, muito bacana, cara. A gente já estamos indo aí para quase 2 horas de papo. A gente já vai finalizar aí o nosso papo, que foi incrível. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite, assim, meio que em cima da hora. Eu que agradeço. Eu vou pedir aí para que você deixe uma mensagem final pro pessoal, para a gente poder finalizar aí. Fica aí as suas palavras, sua mensagem final aí para a gente terminar o nosso vídeo. Primeiro, agradecer muito a você, Deluca, ao projeto de vocês, ao site, ao João, prazer em conhecê-lo. Foi muito bacana mesmo, 2 horas. Eu sabia de antemão que ia ser pouco tempo, já que está falando um pouco da história do Deluca e do Laércio. A gente é um entusiasta.
Adorei saber que o João também, e pelas reações dele, ele é também entusiasta. E o recado é isso: as coisas têm que ser feitas com paixão. Nós temos paixão por isso. Se ganhamos dinheiro suficiente, se não ganhamos, se foi bom todo o tempo, não importa. O importa é que as pessoas que estão nos assistindo e que querem e desejam continuar trabalhando com Delphi, permaneçam, tá? Permaneçam, lutem, superem a barreira da questão tão discutida e tão comentada que é a questão do custo. Superando isso, permaneçam. A comunidade é riquíssima e o João fala do tamanho do Delphi no Brasil, mas tem comunidade. Na Itália, eu vejo lá os projetos dos italianos, também é muito legal. E o De Luca e você, João, estão fazendo um trabalho da mesma magnitude. Não importa se aqui é 1 milhão e aí é meio milhão, não importa. E ainda mais que na nossa língua permite que a gente compartilhe essas coisas, tá? Então eu agradeço muito a oportunidade de estar falando e tenho certeza que a comunidade vai assimilar as questões que nós colocamos aqui. E foi feito com muito respeito e honestidade. Então eu agradeço muito a vocês a oportunidade. Nós aqui que agradecemos. Você falou que o João é um entusiasta. De fato, ele é. Fui eu que comecei essa comunidade de Luso Delphi. O João veio chegando aqui na comunidade. E vou te dizer que muitos dos produtos que temos hoje na comunidade, o podcast, o evento que fizemos ano passado, tudo isso foi ideia do João. Não é só... o mérito é muito mais dele do que meu. Eu fui o primeiro MVP cá em Portugal, mas poderia ter sido o João com todo o mérito que ele tem, porque o cara, de fato, é um entusiasta de Delphi cá em Portugal. Ele adora o Delphi, e ele, apesar dele ter mais alguns anos a mais do que eu, é ele que me puxa: bora fazer isso aqui, bora fazer um evento, e bora chamar o pessoal e tal, não sei o quê, entende? Então, às vezes a gente precisa dessa força de alguém que está junto, sabe? De fazer as coisas acontecerem, e o João é essa pessoa que puxa a gente para bora lá e tal. Então, só na parte do podcast, a gente já começamos a gravar no final do ano passado, mas começamos o podcast de fato em fevereiro, né, João? A divulgar, sim, começamos a divulgar em fevereiro. Começamos em fevereiro e estamos tendo uma cadência muito bacana nos papos, gravamos ontem, gravamos na semana passada, iremos gravar na próxima semana também, numa cadência muito bacana, e é sempre essa estrada da João. João, mais uma vez aí, obrigado aí pela força. Sempre ao lado. Laércio, a gente vai terminando aqui o nosso papo. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite, o nosso Papo Dev com o Portinho, mais esse papo aí bacana contigo, meu amigo Lalau, grande... Temos que marcar outro com mais tempo. Com certeza. Deixa eu falar aí com o pessoal que nos acompanhou até agora, deixa seu gosto, comenta, compartilha esse vídeo, caso tenha gostado do nosso papo. Eu acho que foi bastante enriquecedor aí na parte profissional do pessoal que desenvolve software, não só na parte Delphi, que esse papo, a nossa comunidade é voltada para Delphi, mas esse papo que a gente faz aqui no Papo Dev com o Portinho, não é só voltado para o Delphi. A gente tem lá umas pitadas. O convidado mostra algumas dicas aí de Delphi. O Laércio mostrou aí o componente dele, mas isso é mais para ver o quanto o mercado de desenvolvimento de software, né, o quanto a experiência das pessoas que já estão nesse mercado podem enriquecer a sua decisão de enveredar para essa área. Né? Nós também estamos, eu e o João, estamos à frente do programa acadêmico cá em Portugal também, estamos a implementar o programa, já implementamos o programa numa escola no passado, estamos a começar uma nova escola agora também. Quem tiver interesse cá em Portugal sobre o programa acadêmico, entre em contato com a gente vai deixar os contatos do Laércio na descrição, os nossos contatos também, e a gente vai ficando por aqui. João,
Mais uma vez, meu querido, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo teu Tamo junto. apoio. Tamo junto. Meu amigo Lalau, Laércio Guércio e Lalau Pós mais para próximo. os íntimos, muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Bye, bye. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Papo Dev com Portinho são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição dos apresentadores, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não estando vinculado